Sendo aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução, e sempre dizendo, reafirmando, que as nossas mini aulas têm o objetivo de atingir o maior número de pessoas possíveis que estão envolvidas, ou que estavam envolvidas, ou que estarão envolvidas em projetos de obras de terraplanagem. O que nós queremos, de outra forma, dizer que 35 anos de experiência com a nossa empresa, Dynamis, e aqui é tudo nosso, tá? A nossa empresa, a gente está condensando em todo dia uma gravação de 10 minutos, que vai ao ar 16 horas, e exatamente às 16 horas também estou disponível para você lembrar no workshop gratuito, que vai até às 17, mas esse workshop então deve ser pré-agendado. Para agendar, você vê a descrição do vídeo. O primeiro link é o link desse grupo do WhatsApp, que você pode se inscrever e a gente acerta o agendamento desse workshop. Então, fomentar, passar o conhecimento então, que nós adquirimos e continuamos adquirindo, né? Daí, 2 anos já que nós estamos com esse projeto, estamos indo para o 3º ano, da academia, de passar esse conhecimento com essa visão trina, né? Nós temos uma visão que é temática, uma visão de gestão e uma visão de estudo de vida espiritual, né? Porque nós, como cristão, e qualquer um que é cristão, devia de entender que devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E isso não é religião, eu não sou religioso. E exatamente essa integração do temático, da gestão e do estudo da vida espiritual, né, do desenvolvimento, amadurecimento da vida espiritual, que a gente trata nos mini treinamentos, todo dia, de segunda a sexta. E as mini aulas, então, todos os dias, de segunda a segunda, e para atingir o maior número de pessoas, desde um técnico de campo, né, um encarregado de obra, ao dono da máquina, ao dono do terreno, ao dono da obra, o engenheiro civil, o geotécnico ou não, o engenheiro agrônomo, arquiteto, enfim, todos envolvidos, que possam estar envolvidos, inclusive a área de administração e financeira. Bom, hoje nós vamos falar aqui na mini aula sobre recalques, né? Não adianta fazer uma obra de terraplanagem para depois, então, colocar uma casa, um pavimento, um piso, e esse vir a ter problema de recalque, né? Então, eu quero que os senhores saibam que o problema de recalque ele deve ser previsto já no início, quando se faz topografia e sondagem. Nós temos que ver os tipos de solo, os tipos de carregamento, né? E em função dos tipos de solo, tipo de carregamento, verificar se há uma propensão de haver recalques e o tipo de recalque que nós podemos ter. Então, isso é função do carregamento, tipos de solo. Então, quando eu faço o PIG, né, o Programa de Investigação Geotécnica, quando eu faço as sondagens, que são as investigações geológicas geotécnicas, quando eu faço sessões geológicas geotécnicas, que é o PGG, o Perfil Geológico Geotécnico, eu em todo momento eu tenho que estar verificando as possibilidades dos problemas geotécnicos, que é erosão, que é ruptura, afundamento, recalque, colapso, né? Enfim, os problemas geotécnicos de uma forma geral. Então, quando a gente faz uma obra de terraplanagem, não podemos ter uma visão só que vai lá com a máquina, corta e a terra. Tem muitas coisas envolvidas, inclusive tem normas. A norma 8044, que é de projeto geotécnico, envolve terraplanagem. Tem outras que também estão envolvidas aí. Então, esse desenho é um desenho esquemático de que tem um carregamento, né? O carregamento está aqui num terreno que tem um nível d'água, é muito importante saber a questão do nível d'água, né? E a partir daí eu posso dizer para vocês como são os grãozinhos, porque essa visão, né, de você ver esse elemento de solo aqui e depois ver esse elemento de solo aqui, é para você ver de uma forma micrômetro, né, através do microscópio, né, como são os grãozinhos e que entre esses grãozinhos nós temos água ou não, né? Nós podemos ter água ou não. E exatamente isso, veja, as investigações geológicas e geotécnicas têm exatamente esse objetivo, de conhecer esse solo, conhecer como que são esses grãos,
conhecer como estão esses vazios entre os grãos, quanto tem de água, quanto não tem, né? Qual o tamanho desses grãos, isso tudo faz parte das investigações geológicas e geotécnicas, que é em função dessa coisa minuciosa, que é os grãozinhos e os vazios, que eu vou ter ou não recalques, e os tipos de recalques, que pode ser por adensamento, pode ser por colapso, pode ser um recalque positivo, ou seja, expansão. Então tudo eu preciso investigar a partir desses grãozinhos, né, da mineralogia, do tamanho dos grãos, através de ensaios chamados granulometria, limites, compactação, através de ensaios de resistência, permeabilidade, compressibilidade, enfim, tem uma série de ensaios que vão para cima dessas amostras, né, no sentido de conhecer o comportamento. Aí sim, então, eu tenho uma seção, a seção eu tenho os tipos de solo, né, eu tenho o objetivo meu em que eu quero fazer, que obra que eu quero fazer, né, e aí então fazer o desenho, o projeto dessa obra, para poder então contingenciar se é um aterro, se é um solo não colapsivo, se é um solo colapsivo, se esse solo é colapsivo ou não, se é um aterro sobre solo mole, que fundação que eu vou fazer, uma fundação rasa, profunda, né? E se tiver infiltração, o que eu vou fazer? Se essa infiltração, então, se o solo é colapsivo, o que vai acontecer se infiltrar água? Ou se é um solo expansivo, se infiltrar água, o que vai acontecer? Tudo isso faz parte da sequência que eu sempre falo, que começa com topografia e sondagem, né? Que é o programa de investigação geotécnica. Então, quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico faz também é um programa de investigação. Ele pega lá e começa, você faz um exame disso, um exame disso, um exame disso. Você vai fazer os exames, depois você volta para ter um diagnóstico. É a mesma tipo de raciocínio básico, fundamental, que é conhecer, ter dados do terreno, dados do que você quer fazer, no caso, aí no terreno, né? Para depois, então, ver os possíveis problemas e, no projeto, projetar de tal forma que para aqueles possíveis problemas você tem as soluções. E depois ainda tem a fase de acompanhamento da obra para ver se isso está transcorrendo de acordo com aquilo que nós pensamos na fase de investigação e de projeto, que é a fase de controle tecnológico. Aqui eu estou mostrando um modelo, né, hipótese de cálculo, e é uma analogia que é feita para exatamente você ter um terreno, tem um carregamento, tem um terreno, tem outro carregamento, são carregamentos diferentes, né? Carregamentos diferentes, aqui é uma sapata que está carregando, ou seja, uma fundação de uma casa, ou de uma parede, enfim, e aqui é um aterro, né? E essas características já podem fazer diferença na hora de verificar os recalques que possam ser gerados por esse tipo de carregamento. Então, tipo de carregamento e a quantidade, né, a magnitude desse carregamento. E aqui embaixo, nessa figurinha mais aqui, que tem isso aqui simula uma molinha, né, é a teoria do fenômeno de adensamento, né, que se você tiver um solo mole saturado, então você, quando carrega, a carga vai para a molinha, desculpa, ela vai para a água, porque a água é incompressível, então a molinha nem sofre nada quando você carrega, toda a carga vai para a água, então a pressão da água sobe. À medida que a água saia, isso acontece no solo pelos vazios, tá? Então a molinha acaba recebendo carga e a água vai saindo. Então esse é o processo que provoca o recalque por adensamento. Então nós temos aqui um recalque, como está aí, por colapso, e um recalque por adensamento. Existem outros recalques, mas nesses 10 minutos a gente não vai comentar sobre isso. Então, voltando, né, nós temos que pensar que sempre teremos um carregamento, quer seja de uma sapata, de uma edificação ou de um aterro, né, e temos que verificar para essa obra que nós vamos fazer os tipos de solo que nós temos, para ver se nós vamos ter
um recalque ou não vamos ter recalque, se o recalque é por adensamento ou se o recalque vai ser por colapso, expansão, se vai ter recalque primário, secundário no adensamento, né? E tudo isso deve ser avaliado, desde uma obra de um metrô, de um túnel, de uma casa, de uma residência, de um piso industrial, de um pavimento. Esses problemas geotécnicos cabem ser avaliados em todas as obras geotécnicas de terraplanagem. Tá? Então, todos vocês podem fazer uso desse conhecimento. Nós estamos na 50ª semana de mini aulas de terraplanagem. Espero que você compartilhe e venha agendar conosco. Na descrição do vídeo tem o primeiro link, que é a forma de você, pelo grupo do WhatsApp, vir marcar uma reunião conosco, gratuita também, para a gente poder te ajudar. Vem trabalhar conosco, quero trabalhar com você. Tchau, tchau. Compartilhe.